Tá Então joia, tá. então. Vamos continuar a leitura, começar a leitura agora, já resolvido, então. Da ação dos espíritos sobre a matéria. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos. Tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos, reduzido assim à sua expressão mais singela. A questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançado ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aqueles autoridades o estão igualmente. Mas isso não Parei, passa... acho que, alô, parou, vamos Oi. dar uma seguradinha aí. Eu acho que até aqui já dá para nós comentar um pouquinho. Daí fica mais concentrada no. Então, acho que fica mais rápida a nossa explicação e mais fácil de nós não sair se manter no assunto. Então, ali é quanto à manifestação dos espíritos. Então, nós vamos comentar agora essa parte aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou alguma pergunta? Ou... O que vocês pensam sobre a comunicabilidade dos espíritos? Os espíritos desencarnados, então, nós, depois da morte, nos comunicarmos com quem ainda está encarnado, através da mediunidade. É isso que temos. Como é que nós temos? Nós acreditamos, creio que todos, e daí? Por que nós acreditamos nisso? Como é que nós temos as confirmações de que isso ocorre? Eu acho que porque a gente sabe que a vida continua, não sei como lá, mas a gente vai tentar, né, se comunicar, se tiver permissão, e nem que não tenha, eu acho que no começo a gente não sabe que jeito, que posição que a gente se encontra. Eu acho que, não sei, eu penso assim, quando eu fizer a minha partida, eu vou ficar na casa, pegado, eu vou procurar ir na casa espírita onde eu ia, e daí lá sim, lá vão tentar me esclarecer, não sei se é por aí, esclarecer a situação que eu me encontro, porque eu não estou vivo, mas não no corpo físico, no caso, né? Espero que não, dona Sandra. Vamos nos ajudar, vamos esclarecer a dona Sandra para quando ela sair, ela já sair esclarecida e não precisar vir depois. Vamos aproveitar e nos esclarecer agora. Tem bastante tempo ainda para esclarecer teu conhecimento e tomar as ações para que nós possamos, daí, quando desencarnar, não ficar já nem apegado à casa, nem precisar ir numa mesa mediúnica lá para pedir orientação. Nós estamos todos aqui para nos orientar agora. Vai chegar lá, vai encontrar quem lá para esclarecer? Talvez, vamos dizer, pela lógica, o Gustavo, a Vanessa, os outros mais jovens vão estar lá.
Então eles estão aqui já, vamos aproveitar. Mas, então, continuando, parece que alguém levantou a mão, foi o Wilson? Pode falar, Wilson. Essa abordagem já coloca de lado os materialistas, mas ela é focada nos espiritualistas, porque agem como se materialistas fossem, já que eles não aceitam a comunicação dos espíritos. Porque dizem eles que o que o espiritismo apresenta é uma falácia. Só que os fatos estão aí comprovados nas próprias religiões. Porque Kardec fala aqui os pais da igreja, né? Ademais dessa crença tem em seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos com toda parte, em todas as épocas. Ele termina esse primeiro parágrafo dizendo assim: tem sido preciso o crescimento, aliás, tem sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançado ao rol das ideias supersticiosas. É interessante que dentro das religiões, o materialismo se faz presente. Porque eles querem coisas materiais que possam tocar. Isso até acontece nos fenômenos de materialização, mas são exceções, não são sessões comuns. Precisam médios especialíssimos que doam o ectoplasma para isso, e os espíritos queiram fazer. Como disse Chico Xavier, não podemos fazer nada sem que os espíritos tomem a iniciativa de participar conosco. Não basta querermos. Mas, ao longo da história, até por intuição, todos os povos sabem disso. E as religiões cristãs vêm combatendo isso, diferentemente do hinduísmo, que já tem uma visão diferenciada. O Egito Antigo também, no tempo das pirâmides. E agora, atualmente, os padres, os pastores, não todos, dizem que quando isso acontece, como nós vimos lá no sistema, né, é coisa do demônio. Não admitem que um espírito comum, como qualquer um de nós, depois de morto, nós dizemos desencarnado, possa se manifestar. Porque eles têm uma visão deturpada da vida. Eles entendem assim, morto não tem mais vida, como é que vai se manifestar? E a maioria acredita que morto o corpo, o espírito vai ficar como num estado de animação suspensa, como se estivesse em coma, até um dia que eles acreditam que no futuro vai ter a reunião de todos para o juízo final. E, por incrível que pareça, ainda acreditam que os corpos ressuscitarão dos túmulos para serem julgados, sendo que a gente sabe que vários corpos já foram destruídos. Mas fiquemos aqui nessa questão da manifestação. Ainda, acho que foi essa semana, eu vi um programa que mostra a visão no México a respeito dos mortos. O Dia dos Mortos, lá para eles, é uma festa, porque eles acreditam que os seus entes queridos venham participar das refeições e até fazem oferendas. Nós diríamos aqui oferenda. Na verdade, eles preparam uma refeição para que o seu ente querido venha participar. Para nós que olhamos de fora, parece meio macabro, né? Porque meio parecido com o Dia das Bruxas nos Estados Unidos, o Halloween, né? Mas é uma cultura local. Ela é embasada nessa intuição de que as pessoas que morrem o corpo físico não morreram, elas continuam vivendo. O Espiritismo nos parece que os mortos não vêm comer o alimento físico. O que eles conseguem, em alguns casos, devido a uma viciação, é se aproximar e sentir as sensações e até, às vezes, evitar que uma pessoa, por exemplo, que beba em demasia, se embriague de tal forma como aconteceria se não tivesse nenhum como é que se diz assim, um comensal, no caso ali, participando da refeição, porque eles não têm mais um corpo físico, e não tem isso no plano espiritual. Segundo as obras do André Luiz, eles têm refeições, sim, mas são bem diferentes das nossas, falam até como se fosse uma sopa, um caldo, para manter as suas energias. Mas tem muitos de nós que desencarnamos e sentimos a necessidade de
por exemplo, um churrasquinho, nós os gaúchos aqui, muitos a cerveja, um vinhozinho, lá isso não tem. E aí, como é que faz? Se aproxima por afinidade. Porque são pessoas que estamos encarnados, que temos alguma afinidade com eles. Não é que ele vai chegar em qualquer lugar que tem um churrasco ou uma bebedeira e vai ali participar. Ele tem que ter afinidade com um encarnado. E daí ele passa até mesmo a proteger o encarnado. Esse é um tipo de interação. Seria uma simbiose. Mas tem os fatos em que há comunicação, em que eles se utilizam de um médium, e nós temos os registros na Igreja Católica de visões, de aparições, e como eles acreditam que só Nossa Senhora ou mesmo Jesus possam aparecer, então qualquer espírito que transcenda em luminosidade para eles é Nossa Senhora ou é Jesus. E as pessoas que vêm dizem isso, e os outros acreditam e fazem romaria e tornam um lugar santo. E aí nós vemos o que acontece pelo mundo afora, né? E se o espírito for de baixa qualidade, que cause perturbação, para eles é o demônio. E o Espiritismo nos esclarece que não é assim. Para começar, para nós recebermos Jesus, teríamos que ser um espírito próximo dele, em padrões vibracionais. Porque a energia dele é muito forte. Divaldo Franco mesmo relata que para receber notícias ou autorizações, intercâmbio de ideias com Nossa Senhora, que nós chamamos de Maria, Mãe de Jesus, precisa a intercessão de Joana de Ângeles, que é um espírito iluminadíssimo, que é seu guia. Diretamente ele não consegue. Não vou dizer que não existam pessoas capazes disso, mas há que se ter um cuidado. Então, isso aí prova que existe uma comunicação. Aparece um espírito luminoso, a pessoa acredita que é Jesus ou Maria. E nós sabemos que a grande probabilidade é de que sejam espíritos superiores que venham auxiliar. Para eles tanto importa que as pessoas que os vejam digam que se trata de Jesus ou Maria. O que importa é que eles estão a trabalho do Cristo, para levantar as pessoas. Aqueles irmãos nossos ainda não entendem e podem, de alguma forma, se beneficiar desse tipo de comunicação. E na igreja mesmo existem vários exemplos, né, desse tipo. Até Santo Agostinho dizia que acreditava que a sua mãe ia orientar. Olha, sua mãe já tinha desencarnado, nós dizemos. E isso está lá nas obras básicas também informando. E se nós formos olhar as obras dele, fora do Espiritismo, também vamos encontrar que ele acreditava que a sua mãe ia orientá-lo depois de morta. Então, os pais da igreja falam isso. Para que se fixar? Já que somos espiritualistas, tanto nós quanto eles, para que eles ficam arraigados nessas ideias materialistas? Criando uma barreira à própria comunicação. Eu até já comentei no nosso grupo de estudo que uma vez eu estava assistindo, acho que eu estava assistindo televisão ou na internet, e daí tinha uma mulher dando um depoimento numa igreja protestante, dessas mais novas, hein, não me recordo qual era, e ela dizia que o seu marido morto, ela ouviu atravessar a parede e vir conversar com ela. E aí o pastor perguntou: o que você fez, irmã? Eu disse: vá de retro, Satanás. E daí o que aconteceu? Ele desapareceu. E o pastor elogiou essa atitude. Eu entendo que, de fato, era o espírito, o marido dela, que vinha para conversar com ela, para dar uma orientação ou para fazer um pedido. Era um meio de comunicação. Essa mulher era uma médium. E ela, pela sua crença supersticiosa, afastou essa possibilidade. O que o espírito vai fazer? Vai violentar o direito da mulher de exercer o seu livre-arbítrio? Então, ela tem essa crença que foi colocada na ideia dela. E dentro das demais religiões também, cada um tem suas crenças particulares que os afastam dessa realidade. E o Espiritismo tem essa função de trazer para a humanidade encarnada essas informações. E como é que funciona o intercâmbio entre o mundo espiritual e material? O Hipólito Leon Denizar de Rivail, que é o nome de batismo de Allan Kardec, nós sabemos que Allan Kardec é um pseudônimo, também não sabia disso.
Quando ele só foi saber disso já com uma avançada idade, mas era um cientista, um pesquisador, não tinha mente fechada. Quando ele soube das mesas girantes, no primeiro, ou que dessem pancada, no primeiro momento, ele disse que era história para fazer dormir. Ele só foi se interessar quando soube que as mesas davam, através de pancadas, respostas inteligentes. Isso chamou a atenção a ele. E ele foi perquerir como pode uma mesa que não tem cérebro nem nervos se comunicar, falar. E das próprias pancadas os espíritos responderam, mas não são as mesas que falam, somos nós, a alma dos que viveram na Terra. E aí começou todo um estudo. Ele estava aberto para essas informações. E o Espiritismo veio com a missão de esclarecer isso, porque aqui o que é um choque? Há um choque entre o materialismo, que é o que, infelizmente, ainda graça no meio acadêmico, com a religião. E a religião está absorvendo essa ideia materialista, que a impede de enxergar mais além. E o Espiritismo é o elo entre a religião e a ciência, pelo menos esse é o seu objetivo. E se nós fizermos um trabalho bem feito, dentro do movimento espírita, aos poucos, essas ideias serão esclarecidas. E o principal são as obras básicas. Essa que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns, é fundamental para quem quer entender esse intercâmbio. Nós sabemos que aqui no Brasil existe um padre que se diz padre espírita. E ninguém contesta o que ele faz. Aliás, dizer que ninguém é demais, né? Mas pelo menos ele ainda não foi retirado das suas tarefas dentro da igreja. Ele vem a público, isso tem na internet, quem quiser, coloca lá no Google, Padre Espírita no Brasil, vai ver. Ele faz suas pregações, utiliza-se as obras básicas para entender como é que isso funciona. E nós, com o avançar desses estudos, vamos compreender um pouco mais de como é que essas coisas funcionam. E não se trata de uma questão de fé cega. O Espiritismo é contra a fé cega, aquela que não raciocina. Eu acredito que os espíritos se comunicam. Por quê? Tu vai ter que entender por quê. Como é que isso acontece? Porque o espírito, ele se manifesta no mundo espiritual com um corpo, assim como nós nos manifestamos no mundo que nós chamamos de físico, com um corpo. E quando encarnados, nós temos aquele corpo que vai permanecer lá, vinculado a este, que nos permite nos manifestarmos e agirmos aqui. Quando nós perdemos este, é como uma pessoa, por exemplo, que está no frio, precisa de uma blusa, vamos dizer assim, dependendo da intensidade do frio. Ela sai para um ambiente mais ameno, ela pode tirar a blusa e ficar só com a roupa de baixo, uma camisa, uma camiseta. Assim somos nós. Nós precisamos desse corpo mais denso na Terra, mas quando desencarnamos, o perispírito continua conosco. E tem meios dele se manifestar com os que estamos encarnados através da mediunidade. E a propósito, essa mediunidade, ela não é uma coisa assim que acontece com todo mundo. Nós sabemos que todo mundo tem mediunidade, mas ela é mais patente em alguns, quando é ostensiva, e menos perceptíveis em outros. Mas todos nós sofremos alguma influência positiva ou negativa, dependendo do nosso campo vibracional. Porque nós atraímos ou repelimos. Nós podemos atrair bons espíritos para conviver conosco e nos inspirar a fazer as coisas corretas. E também, ou quase sempre, atraímos os outros não tão bons assim. Porque nós temos várias inclinações que temos dificuldade de superá-las de imediato. E por isso Jesus recomendou, né? Orar e vigiar. Para que nós possamos manter sempre a mente voltada para as coisas superiores. A Alexa está falando ali, está me atrapalhando. Se meteu na jogada. E quando nós mantemos a vibração mais elevada possível, nós criamos um canal. Porque nós nunca estamos sós. Para que esses espíritos bons, familiares, nos auxiliem. Quando nós bloqueamos, através da ansiedade em demasia, dos medos, e pior ainda, com mágoa, com ressentimento, com ódio,
isso fica praticamente impossível. Impossível é meio forte de dizer, mas fica muito difícil deles nos auxiliarem. E nós estaremos abrindo um canal para espíritos que não são bons. Podem ser até espíritos perturbados também, sofredores, e pode até, num caso mais grave, serem aqueles que querem tomar uma vingança contra nós. Se sentem vítimas de nós, de ações que praticamos nessa encarnação, ou anteriores, que é o mais comum, e se tornarem, assim, até obsessores nossos. Antigamente diziam que tudo era loucura, loucura geral mesmo, é aquela que decorre de um desarranjo cerebral, mas a maioria dos casos é obsessão, ou os dois casos associados. E nós só conseguimos nos livrar da obsessão quando mudarmos o nosso padrão vibratório mediante um trabalho de desobsessão numa casa espírita, que vai, nesse processo, fazer ver aquele espírito que esse não é o caminho melhor para a sua felicidade, para a sua libertação, e também orientar a pessoa que está sendo submetida a esse processo, como ela deve proceder. Mudar o padrão vibratório e procurar agir melhor, criando os bloqueios para que isso não aconteça. E se aproximar dos bons espíritos. Esse é o melhor caminho de sermos bem assistidos. Gustavo, levantou a mão aí, irmão. Não, na verdade, era mais um pequeno relato que, enquanto o seu Wilson falava, me veio em mente. Essa questão, justamente, eu concordo com o seu Wilson, a questão da mediunidade, uns tem mais ostensiva, outras menos, e o que tem menos, se daqui a pouco ele não acredita na comunicabilidade, baseado nas suas próprias crenças, pode realmente começar a achar que está ficando louco. Eu já relatei para o seu Wilson, por exemplo, a questão de paralisia do sono, né, que já tive algumas vezes, e se vai para o lado científico da coisa, né, vai ser um momento em que tua mente desperta antes do teu corpo, digamos assim, e aí tu vem com alucinações, e normalmente, se eu vou ver na parte científica, é com coisa ruim. Porém, a partir do momento só que quando eu já tive algumas vezes, na verdade, e quando eu tive, eu já tinha, como é que se diz, um contato com o espiritismo. Então eu comecei já a pesquisar o que está acontecendo aqui. E a partir do momento em que comecei os estudos com vocês, das vezes em que teve, agora faz muito tempo, ainda bem que que não acontece, mas eu já consegui conduzir de outra forma, né, a situação. E ao mesmo tempo, vindo para o lado do espiritismo, tem relatos ali que poderia ser uma espécie de desdobramento, mas aí tu abre o teu campo energético para outros espíritos que todos nós fizemos. Em outras vidas a gente deve ter feito muita coisa ruim, atrocidade, até a gente chegar na escala evolutiva que a gente se encontra hoje, deve ter espírito aí que ainda não me perdoou, digamos assim, né? Mas é a questão justamente de tu saber conduzir a situação. Então, uma das primeiras vezes que me aconteceu, eu fiz igual a mulher do relato, que o seu Wilson falou: sai daqui, Satanás, na verdade, né? Vai de reto, né? Depois, em outra gente estudando aqui, eu já comecei a mentalizar: pô, me desculpa, eu não tenho como te ajudar, vai lá na casa espírita que vai ter espíritos que vão poder te ajudar de uma melhor forma. Então, tu também vai conduzindo os teus próprios conhecimentos vão te conduzindo para um melhor entendimento, né?
e daqui a pouco, numa situação, pegando o link bem do iniciozinho, a fala da dona Sandra, talvez quando acontecer, tu vai saber o que aconteceu e vai poder, quando tu desencarnar, vai poder manter a mente bem elevada. Nesses tempos eu estava vendo, eu não sei da onde que o cara tirou essa comunicação, aonde que ele viu, é um canal espírita no YouTube, professor Luiz Fernando Amaral, talvez. Ele se fala professor, mas é professor de biologia, nada a ver com questão do espiritismo. Mas ele traz muita mensagem legal, interessante. E aí ele falou de uma comunicação de um espírito, de um ator, que eu não vou lembrar o nome, mas ele fez o filme Nosso Lar. E aí ele foi parar no... Ele era ateu, acredito, e aí, a partir da questão dele começar a estudar para o personagem, ele começou a entender algumas coisas, né? E quando ele desencarnou, ele acabou se vendo numa região umbralina, se deu conta que ele estava numa região umbralina e conseguiu, e aliás, lutou, digamos assim, para se manter com o pensamento elevado, para ele poder não deixar aquela região e aquelas energias influenciarem ele até o momento que ele fosse ser resgatado. Então, ao mesmo tempo, a gente a gente tendo um conhecimento e um entendimento, muito provavelmente, quando chegar o nosso momento de desencarnar, que a gente não sabe para onde a gente vai, mas quanto mais elevado for o nosso pensamento, acredito que melhor o lugar a gente vai estar. Afinal de contas, como é que é aquela frase? Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração, ou ao contrário, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, alguma coisa assim. Acho que é mais ou menos por aí. Mas pegando um pouco do link que o seu Wilson falou também, só para concluir, a respeito de algumas religiões que não acreditam em algumas coisas do espiritismo, eu já comentei em outro encontro que tive cliente, vou comentar, religião evangélica, que disse para mim que eu, por ser espírita, eu não vou me salvar, frente ao que eles acreditam ali. Não vou generalizar a religião evangélica, frente ao que ela acredita dentro dos estudos dela na religião. Porém, tem um outro cliente meu da religião evangélica que inclusive frequenta o mesmo lugar que essa pessoa falou que não vou me salvar, que volta e meia me manda no Instagram vídeos das reuniões deles, né? E mensagens muito bonitas, inclusive de Deus e tudo mais. E ontem ele me mandou um vídeo de uma outra pessoa fazendo uma palestra lá, e a pessoa estava falando que Deus nos manda provações para a gente se melhorar como pessoa, né? E aí eu falei, opa, eu acho que nós não estamos muito longe nas nossas crenças aí, né? Então, pegando a parte final também se pegar o roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, o roteiro do Evangelho no Lar, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de vibrações, diz pela unificação das religiões. Então, se eu pegar essa partezinha específica que ele me mandou, na verdade, a nossa doutrina e a religião dele estão vibrando semelhante nessa parte. Bom, então, se atendo aqui ao nosso tema, a ação dos espíritos sobre a matéria, nós vemos que a compreensão, ela depende mais ou menos de duas coisas. Então, é sobre a natureza dos espíritos, nós entender a natureza dos espíritos e os meios de comunicação desses espíritos com os encarnados. Então, e esse livro aqui
a gente vai começar e até o fim nós vamos estudar, geralmente é sobre isso. Então vamos ter, no final do nosso estudo, espero que nós já tenhamos entendido bem sobre a natureza e os meios de comunicações, porque aqui nós vamos ter bastante matéria sobre isso. Então, vamos nos adiantar agora, vamos pedir para a Jaqueline Pozo terminar de ler esse item 52, e já pode entrar no 53, porque eu estava vendo aqui, eu acho que já foi comentado o restante do que tem aqui na 52, então já vamos seguir lendo na 53 também. Tá bem. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definitivo, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. E com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiver. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Algumas coisas lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despirão e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonhos quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm, finalmente, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Eu vou comentar aqui o último trechinho ali, só para complementar. Assim, uma certeza que a gente pode ter que os espíritos podem se comunicarem com os encarnados é que muitas vezes tem médiuns que vê os espíritos. Às vezes é uma pessoa, um espírito que foi conhecido, um amigo, um familiar,
Outros médios sentem dores no corpo, seja em qualquer parte do corpo, sintomas. E a partir do momento que dá a comunicação, em seguida passa todos aqueles sintomas que o médium sentiu. E até mesmo a visão que o médium teve, né, daquele espírito. Então, isso aí é uma comprovação que realmente existe comunicação dos espíritos desencarnados com nós aqui encarnados. Que se não fosse isso, aí iam pensar que aquele médium que está vendo um espírito, está sentindo aquele sintoma, estariam loucos, né? Porque aí eu podia achar que aquela pessoa não estava sendo normal. Mas, graças a, como diz, a proteção que o espírito, o encarnado tem, o conhecimento de saber como equilibrar aquela mediunidade, volta tudo ao normal. Mais alguém quer comentar? Pode ir. Agora temos um bom trecho aí, o 53, ainda sobre a compreensão das manifestações e como o espírito se sente logo depois que deixa o corpo. Nós vemos ali a colocação antes da dona Sandra, que é bem oportuna no nosso assunto hoje, que encaixa bem aqui. Ali explica como normalmente se sente o espírito depois que, quando o desencarne, depois conforme vai a compreensão, como que ocorre, o Wilson falou ali do espírito que já está vai deixando a veste grossa, ficando só com a regatinha lá. Então, como que ocorre isso? Então, sai daquelas sensações físicas de dor, é como aquele que estiver cheio de roupa no frio e de repente a temperatura começa a ficar boa e começa a tirar aquelas roupas, aquele efeito cebola que a gente conhece aqui do inverno, e vai se sentindo mais leve e não necessita mais daquelas roupas grossas. Então, como é que vocês entenderam isso? Olha, eu entendo que aquele que tira como diz, fica só de regatinha, como tu falaste aí, ele se sente mais leve, se sente em paz, tranquilo, consegue passar uma comunicação mais tranquila também, às vezes sem muita emoção. E aquele que está sofrendo, que está ainda apegado nas coisas materiais, se sente péssimo, né? Até sente muitas dores e muitas vezes inconformados. Tudo depende, é muito relativo, tudo depende conforme a evolução de cada espírito desencarnado. Viu, senhor? Levantou a mão aí, só peço para ser breve para nós ver a opinião dos outros. Nós temos ainda 15 minutos, eu vi que tem bastante conteúdo aí, conteúdo bem palpitante, que eu acredito que todos têm alguma colocação para nós aí. Por favor, Gil. Quem sabe eles falam antes. Ó, olha aí, ó. Jaque, o que é? Jaque Pozo, tu que leu aí? O que tu teria para nos falar? Eu me chamou a atenção esse finalzinho aqui do quesito anterior ali, do 52, que fala assim sobre o conhecimento, né? A importância do conhecimento da natureza dos espíritos, né? Eu me sinto uma ignorância, assim, e eu vejo os companheiros aí, os amigos falando, a maioria eu percebo que já teve alguma experiência, né? Eu nunca tive experiência nenhuma, né? Então, eu posso ficar no meio, assim, acho que me enquadrar nos céticos, assim, e acho que só através do conhecimento, né, que eu vou poder me libertar disso, né? É como aquela história,
a razão, a parte racional, eu entendo tudo, mas a emoção, a parte, assim, porque eu não tenho nenhuma experiência, né? Eu tenho uma irmã que diz que tem medo de fantasma, tem medo de escuro, tenho só uma irmã, né? E ela diz que fecha os olhos, ela não quer ver. E eu não passo por isso, eu não tenho isso, nunca tive, né? Então, eu tenho, assim, talvez uma sensibilidade, assim, acostada, mas não. E tanto que eu não tenho medo, né? Talvez porque eu nunca vi ninguém, nunca tive que dizer, vai de reto, né? Eu ia ficar assustada. Mas é por isso que eu estou aqui, e cada vez que eu leio, que eu escuto vocês, assim, eu vejo que da importância da gente conhecer, né? E uma parte que não aparece aqui, mas o seu Wilson falou antes ali, que eu gosto muito, que é dessa parte de psicologia, de psiquiatria, embora o meu ramo seja o direito, eu, ali quando falam em ouvir vozes, eu sempre fico me questionando na questão da psiquiatria, né? Aonde que a ciência, e aí o seu Wilson sempre fala que o espiritismo veio justamente para aproximar, né, essas duas, vamos dizer assim, a ciência e a religião, né? E então eu fico me questionando, assim, aonde que começa um e termina o outro, como identificar isso, sabe? Porque muitas pessoas acredito eu, que procuram o espiritismo, a religião, para resolver essas questões, as suas dores emocionais, né? Como é o meu caso, assim, que eu sempre fiz tratamento para depressão, me trato há muitos anos para isso. E assim, ó, eu tenho a psiquiatria, a psicologia como meu amparo, mas a parte espiritual eu sempre achei muito importante. Mas eu tenho essa questão, mas aí é uma questão particular. Mas, então, assim, nós vemos que quanto às manifestações em si, tu tem o contato, porque é através da irmã, e então vê que existe, assim, e o resto, então, é uma compreensão, é um estudo, então está no caminho certo. Alguém levantou a mão, Gustavo? Não, bem rapidinho, só para comentar o relato da Jaque. Na verdade, pode nunca ter, imagino tu nunca pode ter tido algo mais ostensivo, de enxergar alguma coisa ou ter alguma comunicação, mas com certeza na sua vida você já teve intuições, né? Você tem que ir em algum lugar, mas é melhor eu não ir. Ou passou por algum momento de dificuldade e rezou bastante para superar, para ter um auxílio, quando vê, te veio alguma ideia para, mas assim eu posso fazer. É uma mediunidade, né? Os espíritos estão te ajudando. Não de maneira ostensiva como na sua irmã, mas estão te ajudando. Jaqueline de Porto Alegre, levantou a mão. Eu venho seguindo nessa mesma linha que a Jaque comentou. Não sou uma pessoa que tenha nenhuma experiência. Certo, assim, às vezes parece que alguma intuição ou eu vejo alguma coisa diferente, mas eu pisquei o olho e já não vejo mais. Mas dentro de mim eu tenho a certeza de que, desde muito tempo, desde que era adolescente, da existência do mundo espiritual. Então, considerando isso, eu acredito que a importância da gente estar no estudo, de frequentar a casa, né, para que a gente possa se orientar e ter um discernimento na hora do desencarne, né, porque já que todo mundo vai passar pela perturbação, eu penso que se a gente não buscar se instruir, aí vai ser muito pior, né? Precisamos focar muito nessa questão de estudar e se elevar, para que a gente tenha uma compreensão cada vez maior. Acho que quem não tem experiência ainda mais ainda, né? Que aí parece que aquilo está meio muito distante da gente, né? Temos o Márcio que levantou a mão ali também. Vamos lá, Márcio. Ele e a Eliane estão juntos ali, o casal? Eliane. Eu penso também que é um estado de consciência, né? Quando a gente
partir dessa para outra, é o que eu penso. É conforme também as coisas que tu levar junto, né? Que ali no finalzinho fala, né, que por mais que se tu se despiu do corpo, né, material, mas tem as coisas que tu leva, que é os sentimentos, né? Conforme o sentimento que tu levar, é a consciência, é o despertar que tu vai ter lá no outro lado. É isso que eu penso. Então, já é as consequências morais. Então, que aí nessa hora vai ajudar ou atrapalhar. Isso. A dona Sandra, a Vanessa, tem alguma coisa? Falar? Vamos reservar um tempinho para o Wilson também. Eu estou um pouco gripada hoje, por isso que eu estou mais escutando, que até a minha voz está meio ruim. Não, mas ainda está com voz de locutora mesmo assim. É gripe e tosse. O Márcio... Oi, o Márcio vai falar, eu vou deixar ele falar, então. É autorizado para ir, Márcio. Era só dar uma opinião, às vezes não precisa só esperar passar para o outro lado para ouvir para o Espiritismo para ajudar. Às vezes na tua função, no teu trabalho. Que nem a Jaqueline, não sei o que a Jaqueline fazia, por exemplo, eu trabalhei, digamos, numa portaria, eu sabia muito bem orientar uma pessoa e levar naquele momento que ela precisava, naquela parte, numa portaria, por exemplo. Dentro de uma empresa, às vezes tu não trabalha no que tu gosta, mas tu sabe levar aquela e fazer o teu melhor para o restante daquilo ali caminhar e seguir a sua ordem, né? Aí tu já começa a ser, né, já começa a se encaminhar e saber transmitir para outra pessoa, às vezes, o que ela quer ouvir. Um exemplo, né? Com certeza. Nós vamos ver suas duas Jacques ali, que é da área do direito, aí, que sabe quem chega lá, como chegam com os problemas, né? Então é uma grande oportunidade de a gente estar. Ainda estamos pagando para fazer para poder fazer o bem, é uma beleza, né? Mas então tá, vamos continuar. Alguém mais? Então vamos passar para o Wilson. Aproveita, Wilson, vamos lá. Retomando, porque a gente às vezes não tem ideia de como é que vai ser no mundo espiritual. Nós estamos falando aqui daqueles que já desencarnaram, que se comunicam conosco. Mas duvido onde nós nunca parar para pensar onde nós estaremos quando vamos desencarnar. Tem um exercício bem simples de fazer, que é uma análise dos nossos sonhos. Como são os nossos sonhos? São agradáveis? São bons? Porque quando nós desencarnamos, nós despimos a máscara social e somos atraídos para os ambientes nos quais nos comprazemos. E são para esses ambientes que nós iremos automaticamente ao desencarnar. E às vezes a pessoa tem uma autoanálise muito positiva, muito negativa, que não é condizente com as experiências de sonos profundos ou de desdobramentos, porque nós temos 3 tipos de sonhos. Não vamos entrar aqui porque o mérito da questão é outro. E nós perderíamos muito tempo nisso. Então, analisemos apenas o sono do desdobramento, que algumas coisas ficam na nossa memória em forma de sonho, às vezes simbólica, nem sempre precisas, mas nos dão uma ideia. Foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram agradáveis, ótimo. Vamos manter o nosso padrão vibracional e assim nós poderemos manter contato com espíritos superiores. O Gustavo já falou sobre a Jaqueline ali, Jaqueline Pouso, né? Que disse que não é médium, mas a questão, deixa eu ver qual é que é o número aqui, 459, me lembrei agora do Livro dos Espíritos, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles responderam: muito mais do que imaginais, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a pessoa pode até se assustar, sim, eles me dirigem. Não é que eles dirigem os nossos atos, eles não são responsáveis pelo nosso agir, nos inspiram pela simpatia. Se eu sou uma pessoa que tem bons pendores e ajo bem, eu atrairei bons espíritos que me inspirarão a se manter neste rumo evolutivo e a continuar enfrentando as vicissitudes naturais da vida
de uma forma mais ou menos desembaraçada, com mais fé no futuro, com fé em si próprio e fé em Deus, acima de tudo, apesar das dificuldades. Mas se eu for uma pessoa pessimista, que acha que tudo está perdido e que não tem mais solução, ou pior ainda, se eu for uma pessoa de má índole, eu atrairei espíritos semelhantes. E isso é uma espécie de mediunidade, uma mediunidade de intercâmbio de ideias. Porque quando nós pensamos, nós criamos formas de pensamentos. Isso já é patente, né? E existiam revistas antigas até que orientavam as pessoas a sonhar com determinada coisa, fazendo um exercício mental. Porque tem as formas de pensamento. Nós, de uma forma coletiva, criamos esses ambientes mentais pelo que desejamos, pelo que almejamos, e é para onde a gente vai. E quando nós vibramos nesse padrão similar, nós estaremos alimentando e nos alimentando também dessas formas. Então, o que nós estamos vibrando? E essas questões aqui, ó, o espírito não é uma coisa abstrata, porque é a ideia que geralmente se faz, né? Para quem não estuda espiritismo. Um gás semelhante a um gás, uma nuvenzinha, mas não, o espírito tem corpo, como eu disse antes, o Marino reforçou ali. Nós temos um corpo que, para a nossa visão aqui na Terra, é etéreo, mas no mundo espiritual é tão físico quanto nós. O espírito tem pulsação, ele vai respirar também, tanto que o nosso corpo é uma cópia daquele. E eles agem no nosso campo aqui mental através das influenciações por aproximação vibracional e também no campo físico. Só que no campo físico tem uma particularidade. Eles não podem, assim, a seu bel prazer, vou lá abrir uma porta, vou lá mexer uma cortina, derrubar um objeto. Eles precisam de elementos para isso. Quando estamos encarnados, o elemento é o corpo físico. Quando estamos desencarnados, nós precisaremos de algo mais denso, próximo ao padrão vibracional das coisas da Terra. E onde é que se consegue? Com os médiuns de efeitos físicos, que cedem parte do seu ectoplasma quando estão mais ou menos em estado de sono, ou mesmo em estado de sono profundo, que é o mais comum, e sem querer eles cedem. Quando não é feito isso numa sessão específica, a pessoa pode estar dormindo numa casa ao lado, ou dentro da própria casa, e fornecer esse material. Daí esses fenômenos de combustão espontânea, como acontecem várias vezes, e viram um alarme no noticiário, uma coisa espetacular, aí são chamados exorcistas para espantar o espírito e bloquear esse tipo de manifestação, que não surte efeito nenhum, só com algum espírito muito atrasado para ele se impactar com rituais exorcistas. O ideal é a orientação através de uma sessão de desobsessão. O que está atraindo o espírito ali? Isso nas combustão espontânea, né? Combustão espontânea que causa grande prejuízo. Em Passo Fundo, eu ouvi um relato que tinha um jovem, acho que até saiu no jornal isso aí. Ele era uma criança e recebia mordidas com saliva, inclusive, no corpo. Ele era apedrejado na rua do nada, na sua casa. Naquele tempo ainda tinha aquelas balcãozinhos que a pessoa sentava e tinha uma tampa, e dentro ficavam as madeiras, o fim de lenha, né, para usar no fogão a lenha. Aquilo era aberto e jogado, era uma coisa terrível. E era um jovem que tinha essa faculdade mediúnica e não sabia, descontrolada, e se tornava, entre aspas, vítima desse tipo de ação. Precisa controlar, precisa, primeiro passo, orientar os espíritos que estão causando isso. Quais os objetivos deles, né? Orientar a pessoa que está sendo usada para esse fim e que está cedendo seu material involuntariamente. Porque o médium não é um joguete na mão do espírito. Quando ele domina a técnica. Por isso nós temos que aprender, no livro dos médiuns, como dominar a técnica. A gente sempre repete, é como colocar uma pessoa lá no pré-escolar dentro de um laboratório de química para fazer experiência, vai dar confusão, se não danos, a quem estiver por perto até o experimentador. E muitas vezes isso é involuntário, aflora a mediunidade. E aí precisa de socorro, precisa de amparo, precisa de orientação, e ele vai utilizar de uma forma
coordenada e consciente essa faculdade no futuro, para fazer grandes coisas, fazer coisas positivas do bem dele e da sociedade. Esse é o objetivo da mediunidade. Aliás, muita gente quer ser médium, mas existe a mediunidade de prova e a mediunidade natural. A mediunidade de prova é a maioria. As pessoas que são médium ostensivo, elas vêm para ser provadas e ter a oportunidade de aprender diretamente dos espíritos. E a mediunidade natural é menos comum. É aquela em que a pessoa desenvolve pelo elevar da sua vibração, pela espiritualização, ela começa já a viver um pouco da parte espiritual e aos poucos começa a entrar em contato com os espíritos superiores e tem controle sobre isso. Então tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Todo mundo quer ser médium, mas está educado para isso? Vamos nos educar. Bom, então, chegamos ao nosso horário, já aqui ficou bem explicado. Convido também a darem mais uma lida, porque agora que a gente já conversou, então uma lida com calma nesse texto aí que a gente passou, aqui, esses dois itens, 52 e 53, a gente vai conseguir daí ter uma melhor visão. Como eu vi como a Jaque, ou a gente que, quando lê, normalmente a gente tem a tendência de se fixar mais na parte final do que a gente leu ali, assim. Então, se a gente voltar e fizer mais uma leitura, daí a gente vai fazer uma boa reflexão sobre o assunto. E ontem eu vi que o tempo está um pouquinho já passando, mas como eu fiquei muito feliz esse dia que o Vilton se aproximou de mim e me disse que se sente muito bem nesse estudo, que se sente feliz de participar, eu gostaria de dividir com você essa alegria dele, a minha alegria, e também de que outros que quisessem manifestar sobre como estão se sentindo no nosso grupo, ou dar alguma sugestão, uma ideia, uma crítica construtiva, tudo é válido para nós. Marino? Eu sinto falta quando agora, esses dias que a gente, né, eu acho, me ajuda muito, acho que ajuda todos nós assim, sabe? Aprender e acho que tranquiliza, dá uma sensação muito boa. Eu tenho sentido falta dos nossos encontros. A semana passada eu não participei, mas eu estou aqui. Mas, como disse a Jaque, é muito bom mesmo a gente participar dos estudos, a gente se sente como se fossem verdadeiros irmãos, uns aprendendo com os outros e tirando as dúvidas, compartilhando conhecimentos. É maravilhoso. E o Wilson nos ajuda bastante também, né? É ótimo, todos ajudam. Cada um compartilha com o que sabe com a gente e a gente aprende cada vez mais. Porque a gente sabe que a gente vai ter que ter várias reencarnações para poder adquirir bastante conhecimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem o que aprender. Bom, então acho que vamos agora encerrar nossa reunião. Então, continuemos nessa harmonia, nessa paz que estamos, nos sentindo unidos, porque estamos distante do corpo físico, mas aqui é a prova de que nós podemos estar juntos em pensamento e em intenções. Então, nós estamos unidos. Estamos nos sentindo como juntos mesmo, que estamos em espírito, embora o corpo esteja distante. E agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa casa espírita, que nos dão o amparo, que nos dão a ajuda e que nos dão essa tranquilidade e esta paz. Agradecemos que possamos manter e também dividir com os nossos familiares, por onde nós formos, que nós levemos essas energias para repartir com os nossos irmãos, principalmente com aqueles que estiverem mais necessitados. Também que possamos dirigir o nosso pensamento para aqueles nossos familiares, nossos amigos, vizinhos,
em especial aqueles que nós sabemos estar passando por alguma prova ou expiação, seja prova material ou espiritual, e esse pensamento seja reforçado pelas energias vindas dos mananciais espirituais para suprir as deficiências de cada um, conforme a bondade e justiça divina. E todos unidos com o nosso pensamento, dirijamos nosso pensamento ao Luiz e ao Ayrton, passaram recentemente pela cirurgia cardíaca e que estão em recuperação. Nossos irmãos e eles e os familiares recebam essas energias, recebam o nosso pensamento, que fortaleça e que lhes dê a paciência, a resignação para superarem esses momentos. E com a certeza de que estamos e continuaremos bem amparados. Em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de estudo da mediunidade de hoje. Que assim seja.